Olá, eu sou Rosina Camarota, especialista em Mindset e Meditação, e hoje eu vou falar sobre estresse. Você já deve ter percebido o quanto o estresse está presente na vida de muitas pessoas, aliás, cada vez mais pessoas, inclusive cada vez mais jovens, apresentando sintomas de estresse, de ansiedade, que também estão relacionados a medo, a não saber lidar com incerteza, a uma profunda sensação de desconexão, que nos leva a estados de ânimo depressivos, a baixíssima produtividade e, inclusive, a seríssimas doenças. Então, é um tema muito importante, muitas vezes silencioso, mas que nós precisamos compreender, saber identificar e adequar o nosso estilo de vida, os nossos hábitos para ter uma vida extremamente equilibrada e saudável. E eu quero começar por explicar um pouquinho os conceitos relacionados ao estresse. O estresse, na verdade, é apenas a nossa resposta a qualquer estímulo que vem de fora. Então, o estresse em si ele não é ruim, mas o estresse crônico, ou seja, quando o corpo não consegue se restabelecer no equilíbrio, aí sim se torna um problema, porque o corpo vai concentrando todas as suas forças para tentar voltar a esse equilíbrio e deixando de fazer algumas funções de reparação, de restabelecer o equilíbrio, que são essenciais para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente se sinta bem em todos os aspectos, né, espiritual, mental, físico, e para que possamos a partir daí construir a nossa realidade, a nossa vida de uma forma plena e completa. E aí é necessário entender um pouquinho mais em profundidade, né? Existem 3 tipos de estresse. O estresse físico, né? Se eu tenho um acidente, por exemplo, e recebo um forte impacto, o meu corpo vai responder a isso. Então, por um período, o meu corpo está muito concentrado em sanar tudo o que tem acontecido fisicamente, né? Em alguns casos, inclusive, a gente é induzido ao coma, ou fica em coma, porque uma forma do corpo falar, eu preciso diminuir completamente todas as atividades, porque eu preciso sanar. Então, são mecanismos que o nosso corpo tem para se restabelecer. Também temos o estresse químico, que é, por exemplo, a reação do nosso corpo quando somos expostos a um vírus, a uma bactéria, ou inclusive a diferentes tipos de alimentação que não são bons, né? Por exemplo, um excesso de açúcar, um excesso de alimentos super industrializados, tudo isso faz com que o nosso corpo tenha que responder de uma forma que não é natural e coloca, logicamente, em risco outras coisas, né? Porque se toda a atenção está num determinado aspecto, tem outras tarefas, outras funções que ficam um pouco desatendidas. Então, é assim que funciona o estresse químico. E depois temos o estresse emocional, que é muito do que eu quero falar hoje. O estresse emocional está relacionado, por exemplo, a quando nós não conseguimos prever o que vai acontecer, quando nós acreditamos ou temos a expectativa de que algo ruim vai acontecer, quando sentimos que as coisas fugiram totalmente do nosso controle. Então vamos ficando num estado de alerta que se associa muito, por exemplo, ao estado de luta ou fuga que poderíamos ter no tempo das cavernas, né? Frente a um risco realmente que colocasse em risco a nossa vida. Hoje, talvez, as questões que nos levam ao estresse não estão, de fato, colocando em risco a nossa vida, porém, a nossa resposta é a mesma. Então, você pode sentir, em determinadas ocasiões, você pode sentir que seu batimento cardíaco acelera, as mãos começam a suar, você realmente está nesse momento de luta ou fuga. E o que acontece nesse momento de luta ou fuga é o quê? Todos os seus sentidos estão preparados para lutar ou fugir ou se esconder. Então, nesse momento, o cérebro, a química do nosso cérebro está muito preocupado em realmente identificar os piores cenários. Então, se você observa, quando você está num período de estresse ou quando algo te preocupa muito, você tende a pensar no pior. Em todos os possíveis cenários que podem acontecer, sempre o pior. E como é que o cérebro funciona? Ele busca o pior cenário e busca referências na sua memória. E fica nesse bate e volta, né? Pior cenário, memórias, para tentar entender, para
encontrar novamente essa previsibilidade. Então pensa comigo, se você está aqui é porque você já sabe qual é a minha linha de raciocínio. Eu acredito profundamente em que tudo que nós criamos como realidade começa no pensar e sentir. E se você está funcionando em um momento de estresse, onde você está buscando os piores cenários, ou seja, a sua mente está totalmente direcionada para o que pode acontecer de pior, e buscando referências no passado para conectar com esse pior cenário, nesse momento você não vai poder criar nada extraordinário. Esse não é um momento de criatividade. A sua mente, o seu cérebro nesse momento está completamente ligado nos 5 sentidos. É assim que funcionamos. Por mais que hoje não fosse mais necessário, isso é o que nós herdamos dos nossos ancestrais. Então, a questão, a partir desse momento, é o que eu posso fazer para minimizar isso, para sair de um nível de estresse e retornar ao equilíbrio, à serenidade. Antes de pensar em como podemos sair disso, também vale lembrar que se você já está num processo de crescimento interior, um processo de conexão com você, de repente você já medita todos os dias, é bem provável que qualquer situação de estresse seja realmente muito passageira. Se você tem um autoconhecimento, se você sabe quais são seus objetivos, conecta com seu propósito, conhece seu interior, as coisas que disparam de repente determinado desconforto. Se você está nessa caminhada interior, é bem provável que você passe super bem por qualquer período de estresse e que realmente seja momentâneo. Mas se não estiver, é muito provável que você comece a se sentir preso numa espiral que só piora, né? E só piora por quê? Porque esse circuito, essas conexões neurais que te levam a querer prever o pior cenário a partir das memórias que geralmente não são das melhores, realmente te limita enormemente. E com isso você vai se desconectando de você, você vai cansar, você vai realmente ficar desgastado, você vai sentir essa profunda desconexão, então seu emocional também se vê abalado. E a partir daí, realmente tudo que você começa a criar se torna bastante negativo, né? Vamos ter, nesse estado, é bem provável que você tenha dúvidas, que você sinta medo, que você busque cada vez mais por certezas que você não vai encontrar. Então, é necessário saber interromper esse circuito. Outra característica muito presente nos estados de estresse crônico é quando você começa a perceber que a sua mente fica extremamente ativa, né? E você começa a viver na correria. Então, você vai de um lado para outro, de uma reunião para outra, vai passando de uma sequência de coisas sem realmente viver presente cada uma delas. Então, quando muitas vezes até ouvimos pessoas falando, né, estou super na correria e achando que estão sendo extremamente produtivas, isso não é real. Quando nós estamos na correria, quer dizer, as circunstâncias estão dominando completamente a minha rotina. As circunstâncias estão ditando como é que eu vou reagir ou responder a cada uma dessas coisas. E com isso, eu acho muito importante a gente entender quais são as consequências de tudo isso, né? Porque um estado de estresse crônico tem consequências em todos os aspectos da nossa vida. Vamos começar pela saúde. Hoje se entende que o estresse crônico está por trás das principais doenças, porque quando nós estamos num estado de estresse, os genes relacionados a doenças como câncer, Alzheimer, diabetes, algumas doenças cardiovasculares ficam muito propensos a serem ativados. Então, de repente, acontece um período de estresse e, consequentemente, algumas dessas doenças aparecem. Ou também muitas das doenças autoimunes. Então, quando nós não permitimos que o corpo se restabeleça, estamos expondo o nosso corpo a esse tipo de doenças e outras também muito, muito graves. Também, quando nós passamos por um período de estresse crônico, favorecemos o envelhecimento a nível celular. Então, o corpo começa a funcionar com algumas falências. Então, é muito importante que a gente consiga restabelecer o estresse
nem que fosse apenas pela saúde. Mas as consequências do estresse não param por aí. O estresse gera muitas consequências emocionais. Então, quando nós nos sentimos desconectados de tudo e de todos, naturalmente nos sentimos mais ameaçados, nos sentimos mais julgados. Todo o nosso mundo interior começa a ser questionado por nós mesmos. Então, com isso, nós afetamos os nossos relacionamentos. Inclusive, porque as nossas respostas são mais reações do que respostas. Então, tendemos a reagir como se estivéssemos nos defendendo de algo. Começamos a sentir que tudo que vem de fora está nos atacando de alguma forma, né? Então, com isso, deterioramos relacionamentos, tanto familiares como com amizades ou inclusive no trabalho. E outra das consequências do estresse está relacionada à performance. Quando nós estamos em estado de estresse, a nossa performance é muito baixa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A pessoa pensa que porque está estressada, correndo, está sendo super produtiva. Mas talvez até faça mais coisas, mas não com qualidade. Por quê? Porque o nosso cérebro, enquanto estamos em estado de estresse, não está criativo. Está apenas em estado de sobrevivência. E desde esse lugar você não está criando grandes coisas. Está muito preso ao passado e à sua previsão do futuro, que geralmente é das piores. Então, veja, seu estado mental predominante não é o melhor, as suas ideias não são da melhor qualidade, a sua resposta, a sua interpretação das coisas muito menos, né? Porque se você está em estado supervivência, você está muito na defensiva, né? E buscando certezas. E o grandioso não está nas certezas, né? Sempre que você está criando a partir do certo, ou seja, do que você já conhece, você está criando mais do mesmo. Sempre que você quiser ir para um próximo nível em sua vida, você vai ter que assumir esse rio da incerteza, esse rio da mudança, que é um caminho que você vai ter que percorrer. E para isso você precisa de equilíbrio e serenidade. Quando nós começamos a meditar, na meditação fica muito claro o que acontece, né, quando meditamos e fortalecemos o corpo caloso, que é a estrutura de neurônios que une o hemisfério direito e o esquerdo. Nesse momento, com mais serenidade, o seu cérebro começa a funcionar de uma forma mais integrada. Então, frente a qualquer situação, você vai estar respondendo desde o cérebro funcionando em harmonia, completo. Diferente de quando você está em estado de estresse. Muito diferente, aliás. Então, existem muitas coisas que nós podemos fazer, sim, para transformar esse estado de estresse. E talvez o mais importante seja você identificar. O estado de estresse também nos leva a ter um estado emocional não muito alegre, né? É um estado de contração, né? Como se estivéssemos o tempo inteiro nos preparando para algo. Então observe como você está tomando decisões, se você se sente que está o tempo inteiro duvidando, se você se sente ameaçado o tempo inteiro, ou julgado, ou como se os outros estão sempre contra você. Observe se você tem ansiedade, quer muito saber como que as coisas vão sair, né? Se você não está conseguindo relaxar e viver o dia a dia de uma forma natural, principalmente, se você acha que está o tempo inteiro batalhando, realmente algo não está bom. É a vida te mostrando que algo precisa ser ajustado. Porque, para falar muito bem a verdade, mesmo que você esteja trabalhando em grandíssimos objetivos, aqueles que te desafiam demais, a caminhada deve fluir. A caminhada tem que ser boa. Você precisa estar num estado de ânimo sereno, lúcido, com muita determinação, muita clareza mental, muita disciplina, muita energia boa para você colocar nessa caminhada para você realizar o que você quer. E o estresse não combina com isso. O que vai sair de você a partir do estresse não é nenhuma dessas coisas. Então é por isso que é tão importante você começar a observar, se conhecer, ouvir seu corpo. Saúde é importantíssimo para você realizar o que você quer realizar. Um corpo que apresenta determinadas doenças, por mais que você me diga, não, mas isso é genético, eu herdei da minha família. Sim, tudo bem.
todos nós trazemos os genes que herdamos da nossa família. O fato de esses genes serem ativados ou não é outra coisa e vai ter muito a ver com os seus hábitos, com os hábitos que te permitem uma vida equilibrada ou não. E esses hábitos passam por muitas coisas: serenidade, meditação, alimentação, atividade física, relacionamentos saudáveis, a forma como enxergamos o mundo, como respondemos a ele e assim por diante. Então, tudo isso constrói uma vida plena de saúde e realização. Como eu sempre falo, não dá para deixar alguns aspectos de fora. Não dá para querer um sucesso profissional e esquecer da saúde. Uma hora a coisa balança e cai. Não dá. Tem que ser o ser humano como um todo. Então, é muito válido cuidarmos do estresse de forma de permitir que o corpo se restabeleça depois de um pico de estresse, um momento de estresse, uma resposta a qualquer situação que seja, que a gente retorne a esse equilíbrio e que permita que o corpo funcione bem e que a gente possa estar muito bem mentalmente, muito lúcidos para construir o que a gente quer. Então aí você pode me dizer, então, como é que eu faço? Porque o que nós tendemos a pensar é, mas a minha rotina, mais o meu trabalho, mais o meu chefe, mais tem muitas coisas que podemos estar responsabilizando, talvez. E na verdade, como eu digo em todos os trabalhos que eu faço, na verdade, nós temos, por um lado, o poder e, por outro lado, a responsabilidade de mudar. No momento que você decidir, é aí que começa esse jogo. E você vai precisar de algumas coisas. Você vai precisar entender sobre você. Você vai precisar ter uma consciência do seu corpo, do seu estado emocional. Vai precisar se conhecer. E existem algumas ferramentas que te ajudam muitíssimo. O que eu mais gosto para o estresse é realmente a meditação. A meditação é uma ferramenta incrível. E existem muitos tipos, e eu quero falar aqui de algumas coisas que vão te ajudar. Mas não fique apenas com a meditação. A meditação é um elemento fundamental, mas também é importantíssimo que uma vez que você medita, depois você consiga funcionar corretamente no seu dia a dia. É por isso que eu falo muito do autoconhecimento, para você entender o que é que te faz sentir insegurança, dúvidas, o que você, em que momentos você sente essas ameaças. Quais são os medos que estão por trás dessas ameaças? Porque sempre que nós estamos em um estado de estresse, tem alguma insegurança por trás. Tem alguma necessidade de a gente reagir. E tudo isso está relacionado a medos. Muitas vezes não são medos, como poderiam ser em outros momentos, que coloquem em risco a nossa integridade física. Mas podem ser medo de vencer, medo de fracassar, medo de não ter dinheiro, medo de perder um ser querido, medo de ficar doente. Então veja, sempre tem um medo por trás. E para nós entendermos em profundidade o medo, existe também um caminho. Então, são muitas coisas. Se você está no Best of Me, você já sabe como que está constituído esse caminho, sabe que lá pela metade da mentoria nós chegamos exatamente no módulo do medo. Mas se você não está, você pode, de todas as maneiras, buscar identificar o que é que está te causando esse estresse. De repente são medos, por exemplo, de não ter dinheiro. Perfeito. Observe que o medo não é de não ter dinheiro. O medo é do que você imagina que pode acontecer se você não tiver dinheiro. E sempre tenta ir um passo além, né? E se isso acontecesse, o que eu poderia fazer? Então você vai gerando mecanismos para você perceber que muitas vezes o nosso cérebro, lembra que eu falei, busca os piores cenários? Então, às vezes, e eu te digo porque eu já passei por isso, você imagina que vai terminar realmente não tendo nem onde morar. E quando você pensa e coloca no papel, você vê que isso é bem improvável. Porque você tem família ou tem algum amigo, então é difícil mesmo, muito difícil que você termine dormindo na rua. É bem difícil. Podemos ter desafios ao longo da vida? Claro, podemos. Mas uma vez que você tem todo esse conhecimento, uma vez que você tem essa consciência, você naturalmente vai sair muito rápido de qualquer possível desafio. Então a dica é,
Busque entender quais são os gatilhos que te deixam em um estado de estresse ou de ansiedade ou de medo, que são estados vulneráveis, que são estados de uma reação extremamente primitiva. E sempre que você chegar na primeira resposta, busque ir além. O que aconteceria se? E o que eu penso sobre isso? E você vai ver que muitos desses medos, muito do estresse que você vive é criado aqui e só está aqui. E é bem improvável que se torne realidade. Mas quanto mais nós alimentamos esse medo, esse estresse, essa ansiedade, mais vamos nos ficando sem luz, sem alegria, né? Sem criatividade, vamos ficando mais tensos, mais tristes, né? Deixamos de viver plenamente, desconectamos das infinitas possibilidades, desconectamos mesmo, porque toda a nossa atenção está no passado que eu conheço e no futuro que eu estou tentando que seja igual ao passado. Não dá para ter algo maravilhoso a partir daí. O que nós precisamos é retornar ao equilíbrio. E como eu falei, uma das melhores maneiras de fazer isso é meditando. E olha, você pode escolher qualquer meditação que você gostar. Se você me acompanha às 6:02 da manhã, você vê que temos basicamente 3 tipos de meditações que a gente repete, que é a dos 6 passos, que é sensacional. Eu amo essa meditação, foi com a que eu conquistei grandes coisas na minha vida, fui para a Europa, tudo visualizando exatamente com essa técnica. Também fazemos a meditação da limpeza dos chakras, que é muito legal para o estresse também e para qualquer doença, porque nos reconecta com a Terra, com a energia do universo, limpa toda essa energia que possa estar estagnada, bloqueada ou não muito boa em qualquer área do corpo. Então é muito, muito legal. E também fazemos a meditação do Ho'oponopono, né, que também serve para limpar, né, toda essa questão emocional. Muitas vezes até a nossa resposta a determinadas situações da vida é o que nós aprendemos. Seja porque nós vimos isso em nossa família, ou seja porque veio em nossos genes, que também, além da parte física, trazem toda essa parte energética, e a gente repete padrões. Reagimos igual aos nossos pais, de repente. Então, existem muitos fatores aí, mas a questão é, uma vez que nós estamos aqui, vivendo esta vida, nós temos o poder e a responsabilidade. Então, independente do que tenha causado o estresse, independente de como isso se manifeste, aqui, agora, é com você. É ver se você vai querer sair dessa situação, vai querer se proporcionar uma vida saudável, plena, rica, equilibrada, de infinitas possibilidades. Tem um preço a pagar? Tem. Você precisa se dedicar. Não adianta você meditar uma vez e cada tanto, só quando você está com um pico de ansiedade. Não vai resolver. Uma meditação ou mindfulness, quando você está no pico de ansiedade, te tira do pico de ansiedade. Ponto. Mas não resolve toda essa resposta que seu corpo tem. Então, na próxima situação, você vai ter outro pico de ansiedade. Então, a ideia de meditar todos os dias é porque nós queremos que o nosso corpo aprenda a responder de outra maneira. Que o nosso corpo aprenda a responder sem se sentir ameaçado. Que aprendamos a fluir com a vida. Que tenhamos uma estrutura interior tão forte, tão legal, de tanto autoconhecimento, de tanta conexão com o universo, com nós mesmos, de conhecimento profundo de como acontecem as coisas, que o nosso interior realmente seja inabalável. Pode acontecer o que for fora, né, na vida, mas o meu interior está bem. Isso significa eu não só vou passar muito bem por qualquer circunstância, mas eu também vou saber usar essa circunstância como um degrau para ir mais longe. Isso é o que nós queremos da meditação. Então, você pode escolher a meditação que te for mais agradável. Se você está começando, tem algumas dicas importantes. Quando nós estamos em um pico de estresse, ou vivemos a vida com muito estresse, geralmente a nossa mente é muito analítica e muito ativa. Então, na primeira vez que você sentar para meditar, vai ter dificuldade, vai ser desconfortável, você vai querer abrir os olhos, vai querer mudar de posição, vai querer ver quantos minutos passaram, vai acontecer tudo isso. Persista. Os primeiros 2 meses de meditação, você não vai, talvez, ter grandes sensações. Tomara que sim, mas se você já está no estresse, talvez demore um pouquinho. Então tenha paciência,
tenha disciplina, sabe? Se dedique a esse cuidado. Pensa nos benefícios, na saúde, nos relacionamentos, na performance, em tudo que você pode conhecer hoje que você desconhece. Porque se você está no estresse, você realmente está em um estado extremamente limitado. Saiba disso. E você quer ir para o grandioso. Então, é meditar todos os dias. Pode começar com 15 minutinhos. Se 15 minutos é muito, começa com 5, vai acrescentando aos poucos. O ideal é você chegar a 30 minutos de meditação de manhã e alguma das técnicas que eu compartilho no Destrave Sua Vida, qualquer delas, seja um momento de oração, de gratidão, de perdão, do que você quiser à tarde. Ter 2 momentos no dia em que você se conecta com você, que você decide como é que a vida vai ser, como é que você vai responder, que você lembre que você quer saúde para seu corpo, então se cuide, se dê essa prioridade, se cuide muito. Eu tenho certeza que tudo isso vai mudar a sua vida completamente, em todos os sentidos.